Olá pessoal, talvez você não saiba, meu nome é Jorge Pinto, eu sou treinador oficial de programação neurolinguística pela The Society of NLP, a entidade mais antiga e mais respeitada no mundo inteiro em PNL, presidida pelo próprio criador, Dr. Richard Bandler. O Practitioner em PNL é o treinamento mais avançado, o treinamento mais profundo que existe no mundo em desenvolvimento humano. Todos os produtos de desenvolvimento humano que você conhece no mercado, ele advém ou ele é subproduto da PNL. E o que é PNL? O que é programação neurolinguística? Muitas pessoas me perguntam, me indagam, por que 3 letrinhas elas causam um impacto tão forte nas pessoas? As pessoas costumam dizer que PNL é muito complicado. E na verdade, PNL é muito simples. PNL, Programação Neurolinguística. Você, através da sua comunicação, verbal ou não verbal, você programa o seu cérebro, você programa o seu comportamento. Como é que a gente pode conceituar a programação neurolinguística de forma simples para que você entenda da forma mais fácil possível? Programação neurolinguística, como a sua comunicação verbal, a sua comunicação consciente, ou a sua comunicação não verbal, que é a sua comunicação inconsciente, programa o seu cérebro. Nos livros, nós podemos conceituar programação neurolinguística como o estudo da estrutura profunda do comportamento humano. O que é isso? A PNL se baseia pelo princípio que todo comportamento existe um padrão, existe uma estratégia. Por exemplo, se você for falar em público, existe um padrão dentro do seu cérebro que permite que você se comporte da forma como você se comporta. Existe um padrão, existe uma sequência de submodalidades que você utiliza para agir da forma como você age. E o bom é que você pode mudar essa estrutura, você pode aprender essa estrutura, você pode até ensinar essa estrutura, essa estratégia para outras pessoas. E foi assim que a PNL surgiu na década de 70, criada por Richard Bandler e John Grinder. Então, como é que a gente conceitua PNL da forma simples? PNL é um conjunto de ferramentas que você usa para o que você quiser. Se você quiser falar em público, você usa PNL. Se você quer se comportar, se relacionar de uma forma mais eficiente, você usa PNL. Se você quer aprender a tocar piano, a tocar guitarra, você também pode usar PNL. Você pega as ferramentas de PNL e usa para o que você quiser. Simples assim. E onde você pode utilizar a PNL? Você é tímido? Você tem dificuldade de se relacionar com as pessoas? Saiba que por trás dessa timidez existe um padrão de comportamento, existe uma estratégia, existe uma sequência de pensamentos que fazem com que você se comporte dessa forma tímida. E o bom é que a PNL pode fazer com que você mude essa estrutura que está por trás desse comportamento de timidez. Você pode mudar esse comportamento, você pode até ensinar esse comportamento e você pode aprender comportamentos novos. Já que conhecemos a definição de PNL e sabemos como usar PNL, eu vou contar para você um pouco da história da PNL, onde ela surgiu. Na verdade, PNL surgiu na década de 70 com 2 pesquisadores, Richard Bandler e John Grinder. PNL é pura prática. Como ela foi inventada por um matemático, usou-se premissas de cibernética. Então, todo comportamento, todo e qualquer comportamento existe um padrão. E nós entendemos que nesse padrão há uma estratégia, que é o que nós chamamos em PNL de TOTS. Testa, opera, testa, sai. Por exemplo, se você é tímido, você utiliza uma estratégia de timidez. Você tem um padrão por trás desse comportamento de timidez. Então o seu estado atual é um estado de timidez. Por que as pessoas compram? O intuito desse vídeo é apresentar uma série de ferramentas de PNL que você vai utilizar para vender mais. Então, o primeiro ponto que eu queria abordar com vocês, que eu queria conversar com vocês, era a respeito do porquê as pessoas compram. As pessoas compram para atender a sua necessidade, para atender os seus desejos. E o que seria uma necessidade? As pessoas compram produtos e serviços para saírem do estado onde elas se encontram para chegar ao estado onde elas desejam. Então, esse espaço entre o estado onde elas se encontram para o estado que elas desejam
é o que nós chamamos de necessidade. E as pessoas compram produtos e serviços exatamente para atender essa necessidade, para sair da onde elas estão para ir para onde elas querem. Existem dois tipos de necessidade. A primeira necessidade é o estado de consciência. O consumidor, o cliente, ele tem consciência do estado que ele está para o estado onde ele deseja estar. Por exemplo, produtos alimentícios. A pessoa tem consciência que precisa ir ao supermercado porque sabe que daqui a pouco não vai ter produtos para satisfazer as suas necessidades básicas. Então, existe um estado de consciência. Eu sei que eu preciso me deslocar a um supermercado, adquirir produtos alimentícios para que eu saia da onde eu estou para onde eu desejo estar. E a segunda necessidade é quando o consumidor ele não sabe bem qual o produto que vai fazer o sair do estado atual para o estado que ele deseja ir. Isso requer um vendedor habilidoso que vai clarificar aonde o consumidor, aonde o cliente dele está, qual o produto e serviço que ele precisa adquirir para chegar aonde ele quer. Por exemplo, uma pessoa pode estar consciente que sua casa está muito quente, mas não sabe muito bem qual produto deseja comprar para resolver esse problema. E aí é onde entra a habilidade do vendedor para oferecer produtos como um ar-condicionado, como um ventilador ou algo que possa levá-la do estado atual, que é o calor, a sensação de calor, para o estado onde ela quer estar, que é uma sensação mais prazerosa, mais fria, que deixa mais confortável. Você como vendedor, como consultor de vendas, você não cria a necessidade do seu cliente. Quem cria são eles. Você apenas clarifica o estado atual, conscientiza-o do estado atual para o estado que ele deseja estar. E esse espaço entre o estado atual e o estado que ele deseja estar é o que nós chamamos de necessidade. Ele atende essas necessidades através dos seus desejos, que é a maneira como o cliente satisfaz a sua necessidade. Esses desejos eles são filtrados por seus valores e por seus sentimentos. Por exemplo, o preço. O preço pode ser um valor, talvez impeditivo ou não, para o cliente adquirir o produto e o serviço que foi gerado por você, consultor habilidoso, durante o processo de negociação. Um dos pontos mais importantes em programação neurolinguística que nós podemos colocar nesse aspecto de vendas é o estado emocional. Todos nós, seres humanos, todas as pessoas são movidas a estados emocionais. Na verdade, quando você compra um produto ou um serviço, você está comprando o estado emocional que esse produto ou serviço te proporciona. Podemos exemplificar de várias formas essa questão do estado emocional. Cigarros, bebidas, carros, roupas de grife, etc. O que está por trás de tudo isso, de toda essa vontade de adquirir produtos e serviços, é o estado emocional que isso proporciona às pessoas. Um dos tópicos mais importantes em vendas e no processo de negociação é a sua habilidade de fazer perguntas. Existem dois tipos de perguntas. É o que nós chamamos de perguntas abertas e perguntas fechadas. A habilidade que você adquire ao fazer perguntas é muito importante. Primeiro, estabelece rapport, cria rapport com o seu cliente. Segundo, ajuda a clarificar todo aquele processo de necessidade que nós abordamos no início desse vídeo. O que seria rapport? Eu gosto sempre de uma frase: o teu cérebro, o nosso cérebro, ele gosta de aprender com o que é diferente e ele gosta do que é igual. Então, o que seria rapport? Rapport é a técnica do espelhamento, é você igualar comportamentos externos. Por exemplo, você iguala a entonação de voz do seu cliente. Outra forma de fazer rapport é você igualar os seus gestos, o seu comportamento externo. Outra forma de você fazer rapport é você utilizar a mesma linguagem, o mesmo canal representativo do seu cliente. Por exemplo, nós aprendemos através das nossas experiências, através dos nossos 5 sentidos. Nós aprendemos através da nossa visão, da nossa audição, da nossa sensação, do nosso olfato e da nossa capacidade gustativa. Então nós aprendemos através dos nossos 5 sentidos. A forma como nós falamos é aquilo que pensamos. Então tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que são mais sinestésicas.
E você, com o conhecimento de programação neurolinguística, você é capaz de identificar qual o tipo de pensamento que o seu cliente tem. Se ele fala através de predicados visuais, se ele fala através de predicados auditivos ou se ele fala através de predicados sinestésicos. O importante é, quando você fala a linguagem do seu cliente, de como ele pensa, vai haver automaticamente empatia. Por quê? Porque as pessoas gostam de pessoas que pensam da mesma forma. Então, o que significa a palavra rapport? Rapport quer dizer empatia em francês. Então, existem duas formas que você vai criar rapport com o seu cliente. A primeira forma, você vai identificar no seu cliente, no seu amigo, na sua esposa, no seu filho, algo que eles tenham exatamente igual a você. Segundo ponto, você vai identificar nessas pessoas algo que você gosta. Automaticamente, o seu córtex cerebral, os seus neurônios espelhos, vai igualar a tonalidade da voz, a comunicação não verbal através do seu corpo e as palavras. E isso tudo é uma consequência desses dois passos que eu te dei para que você possa criar um bom rapport, criar uma boa empatia. Lembre-se, o seu cérebro gosta do que é igual e aprende com o que é diferente. Uma das formas mais simples de você identificar nas pessoas, no seu cliente, nos seus amigos, enfim, nas pessoas com que você se relaciona, é a forma de como elas estão pensando. Como eu já falei, nós nos comunicamos baseado no que nós estamos pensando. E você pode identificar como essa pessoa pensa através de pistas oculares, os movimentos dos seus olhos. Por exemplo, quando você está conversando com uma pessoa e ela começa a olhar para cima, para o lado esquerdo, isso demonstra que ela está lembrando de uma imagem. Quando uma pessoa olha para cima, para o lado direito, isso demonstra que ela está criando uma imagem. Quando uma pessoa olha para os seus lados, para o lado direito e para o lado esquerdo, ela está acessando o canal auditivo. Para a esquerda, um auditivo lembrado e para a direita, um auditivo criado. Quando a pessoa olha para baixo, para o lado esquerdo, ela está tendo um diálogo interno. E quando ela olha para baixo, para o lado direito, ela está com um pensamento sinestésico. Essas pistas oculares são muito importantes, porque você pode identificar como as pessoas pensam. Por exemplo, foi falado no princípio, no primeiro vídeo, a definição de PNL, que todo e qualquer comportamento existe um padrão, existe uma sequência de pensamentos. Então, quando você está conversando com uma pessoa, através das pistas oculares, você pode identificar todo o padrão de um comportamento. Vou te dar um exemplo. Você conversa com uma pessoa e ela começa a olhar para baixo, ela inicia-se o processo de conversação, de negociação, olhando para baixo, para o lado esquerdo. Então ela nesse momento está criando um diálogo interno, aquela vozinha que nós temos, que nos acompanha durante toda a nossa vida. Depois você percebe que após ela olhar para baixo, ela olha para cima, para o lado esquerdo. Então ela teve um diálogo interno e automaticamente ela lembrou de uma imagem. Então você pode mapear todos os pensamentos de uma pessoa através da pista ocular. Olha que ferramenta poderosa de PNL que eu estou passando para você. Imagine você conversando com seu cliente e você acessando como ele está pensando a respeito da negociação. É uma ferramenta extraordinária que talvez possa te ajudar muito nos teus processos de negociação. Quando você utilizar perguntas com o seu cliente, é importante para que essas perguntas não se tornem chatas, para que isso não se torne um interrogatório, você começar a variar a tonalidade da sua voz. Então, quando você varia a sua tonalidade com o tom para cima, finalizando a frase para cima, você está perguntando, indagando o seu cliente. Quando você faz perguntas com o mesmo tom, no monotom, você está afirmando o que você está falando. E quando você termina a frase com entonação para baixo, você está emitindo comandos. São 3 formas importantes que você pode utilizar, que você pode agregar quando estiver fazendo perguntas ao seu cliente, tanto para estabelecer rapport, como para descobrir necessidades. Bem, pessoal, estamos finalizando esse vídeo onde nós falamos de algumas ferramentas de programação neurolinguística
voltado exclusivamente para você que é vendedor, que é consultor de vendas, que participa do seu dia a dia de negociações. Lembrando que é apenas um pouco das várias ferramentas que nós temos à sua disposição no curso Practitioner PNL, que é ministrado por mim, um dos 10 brasileiros autorizados a trabalhar Practitioner PNL no Brasil. Acesse os nossos vídeos, acesse o nosso canal do YouTube. Lá você vai ver uma série de conteúdos que vai te ajudar no seu dia a dia, utilizando a ferramenta mais poderosa no mundo em desenvolvimento humano, que é a PNL.